Se você estiver com uma Bíblia aí, eu peço que você abra em 1 Reis, capítulo 13, que é o texto que nós vamos falar nessa noite. É um texto um pouco longo, vou precisar ler um capítulo inteiro quase com você. Mas depois que eu ler, você vai ver que eu não exagerei ao colocar o título nessa mensagem de uma vida extraordinária. Deus vai te desafiar hoje a ter uma vida extraordinária. Então, veja comigo 1 Reis, capítulo 13. Diz assim: Eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor: Eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal dizendo: Este é o sinal que o Senhor falou: Eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar, dizendo: Prendei-o. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou, e não a podia recolher. O altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus: Implora o favor do Senhor teu Deus e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se lhe recolheu e ficou como dantes. Disse o rei ao homem de Deus: Vem comigo a casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água nesse lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: Não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Morava em Betel um profeta velho. Vieram seus filhos e lhe contaram tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. As palavras que dissera ao rei, contaram-nas a seu pai. Perguntou-lhes o pai: Por que caminho se foi? Mostraram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: Albardai-me um jumento. Albardaram-lhe o jumento e ele montou. E foi após o homem de Deus, e achando-o sentado debaixo de um carvalho, lhe disse: És tu o homem de Deus que vieste de Judá? Ele respondeu: Eu mesmo. Então lhe disse: Vem comigo a casa e come pão. Porém ele disse: Não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, não comerei pão, nem beberei água contigo nesse lugar. Porque me foi dito pela palavra do Senhor: Ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por que foste. Tornou-lhe ele: Também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: Faze-o voltar contigo à tua casa para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe. Então voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor: Porquanto foste rebelde à palavra do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar que te dissera: Não comerás pão nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Depois de o profeta, a quem fizera voltar, haver comido pão e bebido água, albardou para ele o jumento. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. O seu cadáver estava atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. Eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, porém, como também o leão parado junto ao corpo, e vieram e o disseram na cidade onde o profeta velho habitava. Ouvindo o profeta que o fizera voltar do caminho, disse: É o homem de Deus que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Então disse a seus filhos: Albardai-me o jumento. Eles o albardaram. Ele se foi e achou o cadáver atirado no caminho, e o jumento e o leão
parado junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, nem despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e o pôs sobre o jumento, e o tornou a levar. Assim veio o profeta velho à cidade, para o chorar e enterrar. Depositou o cadáver no seu próprio sepulcro e o prantearam, dizendo: ah, irmão meu. Depois de o haver sepultado, disse a seus filhos: quando eu morrer, enterrai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado. Ponde os meus ossos junto aos ossos dele, porque certamente se cumprirá o que por ordem do Senhor clamou contra o altar que está em Betel e contra todas as casas dos altos que estão nas cidades de Samaria. Amém? O texto é longo, deu para secar a boca. Mas eu quero dizer para você, depois de ler esse texto, eu creio que você concorda comigo que estamos falando aqui de uma vida extraordinária. E o que Deus vai falar conosco hoje é sobre marcas de uma vida extraordinária. Você pode ter uma vida extraordinária. Deus quer que você tenha uma vida extraordinária. Em primeiro lugar, eu quero explicar então o que é essa palavra, o que significa uma vida extraordinária. O que é uma vida ordinária? A gente usa a palavra ordinário até como um xingamento, como uma ofensa. Isso é uma coisa antiga, acho que não se fala muito isso hoje em dia, felizmente. Mas as pessoas, quando alguém diz assim, você é um ordinário, isso é uma ofensa grave. Mas a palavra não significa necessariamente uma ofensa. Ordinário é aquilo que é comum. Por exemplo, nós podemos ter na igreja uma assembleia ordinária. É uma assembleia comum, uma assembleia mensal, uma assembleia marcada regularmente. E podemos ter uma assembleia extraordinária, uma assembleia especial que foi marcada por um motivo especial. Então, ordinário é aquilo que é comum, aquilo que é simplesmente comum. Não tem nada de especial em algo ordinário. Extraordinário é aquilo que vai além, é algo superior, é uma vida de um nível acima do normal. É uma vida em que as marcas da presença de Deus estão na sua vida. E eu tenho certeza de que você que teve um encontro já com Jesus, que já entregou sua vida a Ele, sabe que o Espírito de Deus habita em você. E que Deus te chamou para um grande propósito. E que é aquele que é santo que habita em você. E Ele está pronto a dar a você uma vida extraordinária. A Bíblia nos diz que, no livro de Tiago, por exemplo, que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas era um grande homem de Deus, que podia orar para que não chovesse, e por 3 anos e meio não chovia. Então, Elias era um homem comum, um homem ordinário, mas ele cria em um Deus extraordinário. Uma vida extraordinária é o que acontece quando pessoas ordinárias creem em um Deus extraordinário. Amém? Por isso essa palavra é para você, é para mim, é para cada um de nós aqui, porque o nosso Deus, que é extraordinário, está pronto a derramar sobre você tudo o que você necessita para ter uma vida também extraordinária. Amém? Eu quero só explicar rapidamente o contexto, antes de nós entrarmos aqui nos pontos específicos da mensagem. Este profeta não viveu num tempo fácil. Foi logo após os grandes reinados de Davi, de Salomão, que o reino de Israel se dividiu entre o reino do norte e o reino do sul. E assim que houve essa divisão, foi um tempo de muito afastamento, um tempo de corrupção, um tempo que tanto o reino do norte como o reino do sul começaram a ter uma sucessão de reis maus, reis que pervertiam o caminho do povo, reis que não buscaram a Deus como deveriam e que acabaram levando o povo para longe de Deus. Então é um tempo difícil, um tempo em que moralmente as pessoas estavam se degenerando, é um tempo em que espiritualmente as pessoas estavam se afastando de Deus, estavam perdendo as direções que vinham do Senhor, estavam deixando de consultar ao Senhor, estavam se contaminando com ídolos, com idolatria. E nesse contexto de tantos problemas, o povo se afastando de Deus, um momento de crise mesmo, um momento grave para a nação, Deus levanta esse profeta e ele vem falar com Jeroboão, que é o rei do reino do norte, o rei de Israel. Então imagine só um profeta chamado para confrontar um rei, para colocar o dedo no nariz do rei e dizer: olha, você está errado, Deus está dizendo isso, isso, isso.
Essa é a circunstância que nós estamos vendo aqui. E nós vamos ver então que esse homem tinha marcas absolutamente fora do comum na sua vida. Mas marcas que devem fazer parte da nossa vida também. Então, em primeiro lugar, a primeira marca de uma vida extraordinária que eu quero falar com vocês é a humildade. Nós lemos o texto, vocês acompanharam comigo, lá no primeiro versículo diz: eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Então eu pergunto a você, qual é o nome desse homem? Qual é o nome desse profeta? Quem é esse grande profeta de Deus do qual nós estamos falando? Quem é esse grande profeta de Deus que tem uma vida extraordinária? A Bíblia simplesmente nem conta o seu nome. Não são títulos, não é a fama humana que faz com que nós tenhamos uma vida extraordinária. Basta que você seja um homem de Deus, amém? Basta que você seja uma mulher de Deus. Basta que o temor do Senhor esteja no seu coração. Basta que o Espírito de Deus habite em você. Basta que Ele te dê uma missão e te unja para cumprir essa missão. Você não precisa de títulos, você não precisa de fama, você não precisa de popularidade. Nós vivemos num mundo em que a competição, a competitividade é uma das marcas mais claras. Muitas vezes nós nos incomodamos com o crescimento de outros. Muitas vezes as pessoas estão buscando algum tipo de crescimento, algum tipo de reconhecimento, porque veem que o outro recebeu e ele quer ter igual ou mais do que o outro. E começa então um sistema de competição. Nós vemos igrejas, eu espero que isso não aconteça na sua vida, espero que isso não aconteça na sua igreja, você que está me vendo aí pelo YouTube. Mas eu conheço lugares, por exemplo, onde membros da igreja ficam numa igreja por um tempo, e depois, se o pastor não lhes der um título, não lhes der um cargo, eles vão embora. E pastores que infelizmente negociam cargos, dão título de pastor para alguém simplesmente para que ele fique na igreja, porque se a pessoa está ali já há 1 ano, 2, ele quer crescer e ele quer um título. Não significa que ele tem um ministério, que ele tem um chamado, mas ele quer um título para ficar ali. E se ele não recebe do pastor, ele vai procurar um outro lugar, uma outra igreja, onde alguém dê um título para ele. Esse homem que teve uma vida tão maravilhosa, tão tremenda, tão usado por Deus, a Bíblia simplesmente começa dizendo assim: veio um homem de Deus. Não é preciso que você tenha reconhecimento humano, não é preciso que você tenha fama, não é preciso que você tenha títulos para servir a Deus. A humildade é o primeiro ponto, é o primeiro passo, é o primeiro degrau para que você possa trilhar uma vida extraordinária, para que Deus possa usar a sua vida de uma maneira extraordinária. Provérbios 15:33 diz: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. A humildade precede a honra, ou seja, a humildade vem primeiro, e aqueles que têm a humildade vão ter depois então a honra que virá de Deus. A humildade precede a honra. Se você for humilde diante do Senhor, você vai ter uma vida extraordinária. Não é isso que as pessoas pensam. No mundo as pessoas valorizam o poder, valorizam a competitividade, valorizam a arrogância, valorizam a altivez. No mundo as pessoas vão dizer para você que se você for muito manso, você não vai conquistar nada. Mas a Bíblia diz que você deve ser humilde. E que essa humildade vai ser honrada por Deus, não pelas pessoas. Deus vai te levantar. E você deve confiar muito mais na promessa do Senhor. Tem um versículo em Tiago capítulo 4, versículo 6, que sempre me chama a atenção, onde ele diz assim: antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça, favor aos humildes. E eu fico pensando, se alguém me resistir, eu posso enfrentar. Se o diabo me resistir, eu busco a Deus e eu posso enfrentar. Mas se Deus me resistir, eu vou fugir para onde? Se Deus me resistir, qual é o caminho que eu tenho? E a Bíblia diz que Deus resiste sim, resiste ao soberbo. O que significa resistir? É aquela figura, você já deve ter visto, espero que tenha visto à distância, quando uma tropa de choque precisa enfrentar um grande tumulto e eles se postam com aqueles escudos enormes e ficam parados, preparados, prontos para
oferecer resistência. É isso que está dizendo. O soberbo, quando chega diante de Deus, ele encontra Deus resistindo, preparado para oferecer oposição. Então nunca seja soberbo, nunca acredite nessa mensagem tão comum nos nossos dias, de que você precisa de um toque, de um grau de soberba, de altivez para conquistar as coisas. Se você for humilde diante de Deus, você vai ver o seu progresso, porque a mão do Senhor vai estar sobre a sua vida, amém? Segunda marca desse homem de Deus, a segunda marca de uma vida extraordinária é a obediência. Vou ler o versículo 1 e 2 e alguns outros. Diz assim: eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor, mais uma vez. E assim você vai lendo de novo, por ordem do Senhor. No versículo 5, o altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Isso se repete no versículo 9, se repete no versículo 17. Várias vezes o texto frisa para a gente: por ordem do Senhor. Esse homem agia em obediência. Ele agia por ordem do Senhor. Ele sabia qual era a vontade de Deus e ele obedecia rigorosamente essa vontade. Ele recebeu uma missão arriscada. Confrontar um rei não era uma coisa fácil. Hoje em dia, nós já corremos um sério risco quando confrontamos alguma autoridade. Mas naquele tempo o rei tinha uma autoridade absoluta. O rei mandava matar e não tinha julgamento, não tinha apelação. Então quando nós vemos esse homem aqui sendo chamado para ir sozinho, sem nenhuma proteção, sem nenhuma guarda, para confrontar um rei que estava fora da vontade de Deus e declarar tudo aquilo que Deus estava dizendo, ou seja, ele recebeu uma missão que, se nós recebêssemos hoje em dia, nós diríamos assim: senhor tem certeza? É isso mesmo que é para eu fazer? Acabou meu tempo aqui, o senhor quer que eu morra mesmo? Era uma missão bastante arriscada, mas ele cumpriu essa ordem porque ele foi obediente a Deus. Eu queria te perguntar: quantas pessoas hoje estão obedecendo a Deus? Quantas pessoas realmente, para começar, conhecem a vontade de Deus nos nossos dias? Na nossa igreja aqui, uma igreja onde temos, nos tempos antes da pandemia, cerca de 2.000 pessoas. Quantos conhecem a vontade de Deus? Quantos ouvem a voz de Deus? Quantas pessoas estão aqui conscientes de que tem uma missão a cumprir e sabem qual é a vontade de Deus para a sua vida? Porque quando a gente fala de obediência, a gente precisa entender que antes de obedecer, a gente precisa saber. Antes de obedecer, eu preciso ouvir. Sabe, quando alguém fala algo comigo a uma longa distância, ou existe ruído, pode ser que eu não ouça, não entenda. E se eu não entender, é óbvio que eu não vou poder obedecer. Então, quando a gente fala de obediência como uma marca de uma vida extraordinária, primeira coisa que eu quero te desafiar: ore, depois ore mais um pouco, leia a Bíblia, depois leia mais um pouco, aprenda a cultivar tempo na presença de Deus, tempo especial, porque é nesse tempo que você vai ouvir a voz do Espírito. E se você não ouvir a voz do Espírito, se você não ouvir a Deus, se você não ler a palavra de Deus, se você não estiver em comunhão com o Espírito Santo, como é que você vai primeiro conhecer a vontade de Deus, para depois então poder ser uma pessoa com uma vida extraordinária em que você obedece a Deus? Não tenha uma vida superficial. Não tenha uma vida religiosa, simplesmente de cumprir uma obrigação de ir na igreja nos domingos. Sabe, uma pessoa pode dar o seu dízimo, pode ir à igreja fielmente toda semana, pode estar num ministério, pode estar ajudando em alguma obra da igreja e ainda assim não ter quase nada de comunhão com Deus, se não cultivar uma vida pessoal. E sem ouvir a Deus, como é que você vai obedecê-lo? Sem obedecê-lo nas coisas pequenas, quando Deus começa a falar com você, quando Deus te der uma missão grandiosa, como deu a esse homem, como é que você vai ter coragem de obedecer, se você não tiver experiência, se você não tiver já antes tido uma experiência menor e visto que Deus foi com você, Deus te abençoou, e então você foi para passos cada vez maiores?
nós precisamos desenvolver uma vida com Deus, uma vida de intimidade, uma vida de conhecimento da sua vontade, uma vida de obediência, porque somente assim nós vamos ter uma vida extraordinária. Nós podemos ser religiosos e ter uma vida ordinária. Nós podemos estar 40, 50 anos numa igreja, sentados num banco, ouvindo pregações maravilhosas, e podemos ainda assim ter uma vida ordinária se nós não ouvirmos a voz do Espírito, se nós não lermos a palavra de Deus, se nós não começarmos a obedecer a Deus nas coisas que Ele nos manda, nas coisas que Ele nos revela, e se nós não caminharmos cada dia mais um passo adiante. Amém? Terceira marca de uma vida extraordinária é a pureza. Eu quero ler com vocês o versículo 7 e 8. Versículo 7 e 8. Disse o rei ao homem de Deus: vem comigo à casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água nesse lugar. Quando este profeta traz uma palavra de Deus, num primeiro momento o rei tenta resisti-lo, pensa em matá-lo. Mas aí ele vê que não é tão fácil lidar com o homem de Deus. E a mão dele ficou ressecada, ele não podia recolher a mão. Então o homem de Deus orou por ele para que ele pudesse voltar ao normal. E vendo então o poder de Deus naquela vida, o rei então muda de ideia e quer comprá-lo, quer conquistá-lo, quer bajular. Bom, já que esse aqui é um homem de Deus, já que ele tem tanto poder, eu quero ele do meu lado. Mas aquele homem tinha recebido uma ordem de não se envolver com as pessoas ali. Ele tinha que levar a mensagem, mas não se contaminar com o pensamento, com a maneira de agir, de viver daquelas pessoas. Por isso Deus disse para ele: você não vai comer pão com eles, você não vai beber água com eles, você vai voltar por outro caminho, dá a mensagem que eu estou te dando e vai embora dali. E esse homem foi fiel. Mas antes mesmo disso, ele já foi fiel, porque ele viveu num tempo de muita corrupção e não se contaminou. Ele viveu num tempo em que o povo estava se dividindo, o povo estava se afastando de Deus. Num tempo em que profetas que conheciam a vontade de Deus era coisa rara. Ele não viveu num tempo de avivamento. É gostoso quando a gente está num tempo de avivamento, junto com o povo que está buscando avivamento, e a gente vai junto. Não, ele viveu num tempo em que as pessoas estavam deixando a Deus. Esse rei mandava fazer um bezerro de ouro e dizia assim: esse aqui é o Deus de vocês agora. Ele viveu num tempo assim, um tempo em que moralmente as pessoas estavam se degradando, um tempo em que espiritualmente as pessoas estavam cada vez mais longe de Deus, estavam contaminadas com todo tipo de imundície que Deus não aprovava. Mas ele foi fiel. Nesse tempo difícil, nesse tempo de crise, nesse tempo tão confuso, Deus encontrou nele um coração fiel, que não se contaminou. E eu quero desafiar você mais uma vez. Você pode ser alguém que não se contamina com esse mundo. Você pode ser alguém que não se contamina com as coisas do seu tempo. Você pode viver num tempo de frieza e ser avivado. Você pode viver num ambiente talvez de frieza, num ambiente em que as pessoas não estão buscando a Deus, e você pode ser consagrado a Deus. Você pode viver num ambiente talvez, eu conheço pessoas que estão em igrejas onde líderes são pessoas que já se corromperam e que se vendem como aquele rei tentou comprar o profeta. Mas você pode ser fiel no meio de tudo isso. Você pode ser fiel, você pode ser diferente. Isso é uma vida extraordinária, é estar acima do ordinário, acima do comum, acima daquilo que os outros estão vivendo. Não importa que tenha muita gente vivendo uma vida errada, você pode viver uma vida certa. Não importa que muita gente esteja se corrompendo, você pode manter a sua integridade na presença de Deus. Não importa que os outros estejam deixando de ler a Bíblia para ler livro de autoajuda, você vai continuar lendo a Bíblia e você vai ser fiel a Deus. Então, integridade, não se contaminar, é a marca de uma vida extraordinária. Se você quer realmente ver as coisas acontecendo, se você quer ver Deus agindo na sua vida, você precisa estar perto de Deus. Você precisa se aproximar e buscar e conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Amém? É alguém que colocou os seus desejos abaixo e a vontade de Deus acima. A proposta do rei foi bastante tentadora.
ou seria se tivesse encontrado um homem que se vendia. Sabe, certa vez, há um tempo atrás, eu ouvi uma pessoa que estava concorrendo a algo na política, e ele estava contando como era a corrupção na cidade onde ele era candidato, e ele falou de uma certa situação que acontecia lá, e num dado momento ele disse assim: eles estão quase chegando no meu preço. E naquele momento ele perdeu o meu voto, porque ele tem preço, ele se vende. Ele não tinha se vendido ainda porque não tinham chegado no preço dele, mas ele disse que ele tem um preço. Ele disse que ele estava pronto a se corromper em algum momento. Então, você pode ser íntegro, você não precisa se corromper, você pode ser diferente dos outros, você pode colocar a vontade de Deus acima de todas as coisas, acima dos teus desejos, acima dos teus sentimentos, e dizer: Deus, o Senhor mandou fazer, eu vou fazer. Então, grande parte dos escândalos que acontecem hoje em dia, acontecem na vida de pessoas que começaram bem. Grande parte dos escândalos acontecem quando uma pessoa começa bem, mas em algum momento ele se contamina. E há muitas influências hoje. Há muitas influências que podem contaminar a nossa vida, podem contaminar a nossa mente, podem contaminar a nossa visão do que é servir a Deus. Nós estamos cercados de influência. Quando a gente fala de pureza, de não se contaminar, não é necessariamente somente com as coisas mais óbvias, com imoralidade sexual ou com corrupção financeira. Não é só isso que contamina uma pessoa. Um homem de Deus pode se contaminar com muitas outras coisas. Pode se contaminar com o pensamento do seu tempo. Pode ser influenciado pelo pensamento do seu tempo. E hoje em dia nós recebemos muitas influências. Você está me assistindo agora pelo YouTube, mas aí daqui a pouco do lado vai aparecer uma série de recomendações, e talvez você clique em uma que não seja muito boa. Ou pode clicar em uma que seja excelente. Mas existem muitas influências. Você ouve uma mensagem aqui, e você ouve de uma outra igreja, de uma outra, e você ouve tantas coisas. Quem é que você está realmente ouvindo? Quem é que você está deixando influenciar a sua maneira de pensar? Quais são as suas influências? Pense um pouco nisso. Você pode estar se contaminando, talvez não por imoralidade sexual, como eu falei, não por uma corrupção financeira, mas você pode estar permitindo que pensamentos errados. Nós vivemos um tempo de tanta confusão. Se nós juntarmos 10 pessoas aqui, começarmos a trocar ideias sobre certos temas, você vai ver quantos pensamentos diferentes, quantas influências diferentes nós temos. Você não pode deixar que nada contamine a sua vida. O que tem que influenciar a sua mente, os seus pensamentos, a sua maneira de ver a vida, a sua maneira de agir, a maneira como você conduz os seus negócios, como você conduz a sua família, como você conduz o seu ministério na igreja, tem que ser fundamentado naquilo que Deus falou, naquilo que Deus mandou, não em qualquer tipo de influência perniciosa que exista por aí. Amém? Vou citar um exemplo para vocês, eu já citei muitas vezes porque foi muito marcante para mim. Certa vez eu estava assistindo um programa evangélico na televisão, e a certa altura o pastor disse assim: faça esse teste na sua vida, confie primeiro em você e depois confie em Deus, e a sua vida vai mudar. Faça esse teste na sua vida, confie primeiro em você e depois confie em Deus, foi o que ele disse. E ele garantiu que a minha vida mudaria se eu fizesse isso, e mudaria mesmo para muito pior. E eu fiquei impressionado naquele momento, como é que um homem com cultura, com conhecimento, porque não era uma pessoa sem recursos, uma pessoa humilde, que talvez não tivesse acesso ao conhecimento, não, era um programa de televisão. E ele estava ali ensinando as pessoas a se contaminarem com o pensamento desse mundo. Porque essa ideia de confiar primeiro em você para depois confiar em Deus, isso é autoajuda. Isso não está na Bíblia. É óbvio que não está na Bíblia. Maldito o homem que confia no homem, faz da sua carne mortal o seu braço. Mas as pessoas estão se contaminando através de livros, através de vídeos, através daquilo que elas ouvem, através das pessoas que elas seguem no Instagram. Ah, mas isso são coisas tão pequenas. Se estiver mudando a sua maneira de pensar, de agir, está contaminando a sua vida.
Não permita que nada te afaste da vontade de Deus. Não permita que nada fale mais alto do que a palavra de Deus e a voz do Espírito Santo na tua vida. Amém? Não se contamine com nada, mesmo vivendo em um tempo de tanta impureza. Quarta marca de uma vida extraordinária está nos versículos 2 ao 6. É o poder. Palavra acompanhada de poder. Diz assim: clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Josias viveria cerca de 300 anos depois. Entendeu? Por que essa é uma vida extraordinária? Esse homem trouxe uma profecia de algo que se cumpriria 300 anos depois e disse o nome da pessoa que cumpriria aquilo. Quantos profetas você conhece assim? Porque profetizar dizendo assim: olha, estou vendo uns papéis em cima da mesa. Isso é fácil, gente. Estou vendo uma chave. Isso é fácil. Agora, esse homem profetizou 300 anos antes o que iria acontecer e disse o nome do rei que iria fazer essas coisas. Continuando então, depois de dizer que o nome dele será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. Mais um sinal de poder. Ele falou: vocês não estão acreditando no que eu estou dizendo? Esse altar aqui vai rachar no meio. Isso não acontece todo dia, não dá para ser coincidência. E aconteceu. O rei queria mandar matá-lo, não é? Está lá a partir do versículo 4, mandou prendê-lo. Mas quando o rei estendeu a mão que ele estendeu contra o homem de Deus secou e ele não podia mais recolher. Mais uma vez, poder de Deus acompanhando aquela palavra. E ele então atendeu ao pedido do rei e orou, e mais uma vez a mão do rei voltou ao normal. Então, em tudo isso, nós vemos um homem fiel, obediente, que tinha uma mensagem de Deus, mas uma mensagem acompanhada de poder. E eu quero dizer para você, uma vida extraordinária é só com o poder de Deus, meu irmão. Uma vida extraordinária não vai ser porque você é muito inteligente. Uma vida extraordinária não vai ser porque você é muito culto. Uma vida extraordinária não vai acontecer só porque você é muito esforçado. Para que uma vida seja realmente extraordinária, acima do comum, acima do ordinário, é preciso que o poder de Deus seja a marca na sua vida. É preciso que a unção de Deus seja derramada sobre a sua vida e te revista. E você precisa buscar isso e crer. Deus opera hoje. Deus faz milagres hoje. Deus opera pela fé hoje. Deus está curando hoje. Deus está derramando unção sobre pessoas para que elas possam ministrar e ser úteis a Deus no ministério. Mas eu quero dizer para você, não é só no ministério profético. Aqui nós estamos lendo a vida de um homem que era um profeta de Deus. Não é só o profeta de Deus que está experimentando o poder de Deus. O poder de Deus é para você. É para você viver as suas lutas diárias. Quando você ora e Deus te dá uma resposta, é poder de Deus também. Quando alguém está passando por uma luta e você abraça a pessoa e ora por ela e Deus abençoa aquela vida, é poder de Deus. Quando nós enfrentamos todo tipo de dificuldade, como estamos nesse momento de tantas crises, e vemos a bênção de Deus sobre a nossa família, isso é poder de Deus. Quando você vai servir a Deus em qualquer área que seja, você precisa depender do poder de Deus. Eu estudei para preparar essa mensagem, mas se eu depender somente do meu estudo, não vai acontecer nada. Para que a sua vida seja mudada através dessa mensagem, é preciso que o poder de Deus seja derramado. E você pode confiar que Deus atua hoje. E como nós aprendemos logo no início, eu citei o texto de Tiago falando sobre Elias. São homens comuns, ordinários, que creem num Deus extraordinário. Tiago diz que Elias era um homem comum, sujeito às mesmas paixões que nós. Ou seja, um homem que também tinha suas fraquezas. E ele foi usado de tal maneira por Deus, que ele orou e não choveu por 3 anos e meio. E quando era para chover, ele orou novamente e aconteceu de novo. Ou seja, você não deve viver uma vida baseada no comum. Você não deve viver uma vida baseada somente nos recursos naturais, nas suas capacidades, na sua formação.
Você precisa crer e buscar o poder de Deus na sua vida. O poder de Deus é que vai fazer toda a diferença para que nós tenhamos uma vida extraordinária. O poder de Deus é quando você tem perseverança para esperar a resposta também. Isso é poder de Deus. Sabe, enquanto os outros espanam, desistem no meio do caminho, você enfrenta as suas lutas com garra e não desanima, não desiste. E quando chega a hora da vitória, você ainda está lá. Isso é poder de Deus te sustentando até que você vença as suas batalhas. Então, se você passa hoje por lutas, por dificuldades, não quer dizer que o poder de Deus não esteja sobre a sua vida. Mas você precisa buscar esse poder todos os dias. E a cada dia crer e orar e falar: Senhor, no nome de Jesus, eu quero uma vida extraordinária. O Senhor morreu por mim para derramar poder sobre as nossas vidas, e eu quero esse poder. O teu Espírito habita em mim, e o teu Espírito é um Espírito de poder, então eu quero viver uma vida extraordinária. E se você assim o fizer, certamente você vai receber poder para vencer as suas lutas, poder para ver as suas orações atendidas, poder para ver a bênção de Deus manifesta na sua vida, poder para servir a Deus e servir as outras pessoas e abençoar as outras vidas também, porque o poder de Deus é para você. Amém? Então o poder é uma marca de uma vida extraordinária. E a última marca que eu quero falar com vocês em uma vida extraordinária é a vigilância. Eu sinceramente gostaria que essa parte do texto não tivesse acontecido. É um choque ler esse texto. Eu não sei se você, como o texto é longo, não sei se você conseguiu acompanhar direito tudo. Mas um homem de Deus precisa ter a marca da vigilância. Uma vida extraordinária não significa que você pode descansar e parar de vigiar. Vamos ver o que aconteceu. Depois de ter sido fiel, depois de ter ido lá enfrentar o risco de morte, de confrontar o rei, depois de rejeitar a oferta do rei que tentou comprá-lo, depois de ser obediente a Deus tantas vezes, como nós vimos no texto, e até agora só elogiamos esse homem, ele cometeu um erro. E mesmo no erro dele, nós vamos aprender hoje, amém? Disse lá então a partir do versículo 18, que esse profeta velho, certamente um homem que não era mais fiel a Deus, mas muito provavelmente alguém que já teve comunhão com Deus, porque ele reconheceu a unção que havia naquele outro homem. Esse homem que já estava fora da vontade de Deus, o chamou e disse: vem aqui, come o pão comigo, toma água aqui na minha casa. E o homem de Deus disse: não, mas Deus me disse para não fazer isso. Então, houve uma brecha, houve um erro, houve um engano, e ele caiu numa armadilha. Esse profeta velho diz: também eu sou profeta como tu, Deus também me usa, não é? E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe, ele caiu em um engano. Naquele momento, depois de resistir a tantas coisas, ele olhou para aquele profeta velho e acreditou na história dele. Bom, ele está dizendo que Deus falou com ele? Então tá bom, eu vou lá. E em vez de obedecer a Deus, ele seguiu a voz desse homem. E quando estava na casa do profeta velho, quando eles estavam juntos à mesa, diz o texto lá que veio a palavra do Senhor ao profeta, o profeta velho, fora da vontade de Deus, e diz assim: e clamou o homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à palavra do Senhor e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste o pão e bebeste água no lugar que te dissera: não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. E logo depois, saindo dali, o homem de Deus é morto por um leão. Quando o profeta velho fica sabendo, fala assim: é ele, é o homem de Deus. Foi rebelde, me ouviu em vez de obedecer a Deus, olha o que deu. Gente, quando a gente lê essa história, dá uma raiva desse profeta velho, não dá não? Que cidadão mais... Eu vou dizer uma coisa para você: tome cuidado com pessoas que estão fora da vontade de Deus. Tome cuidado com pessoas que já receberam autoridade em algum momento na sua vida,
mas se afastaram da vontade de Deus e se afastam da palavra de Deus. Eles podem ser um laço na sua vida. Siga pessoas que estejam servindo fielmente a Deus. Não importa, é lógico que são imperfeitos, todos nós somos imperfeitos. O seu líder, com certeza ele tem falhas, mas siga pessoas que estão seguindo a Jesus. Siga pessoas que têm temor de Deus como marca da sua vida. Siga pessoas que valorizam a palavra de Deus acima de qualquer coisa e não a relativizam por qualquer motivo. Porque senão você pode ser enganado por causa de um falso profeta ou de alguém que já foi um profeta de Deus e está desviado. Este homem de Deus, esse homem que nós já vimos 4 marcas maravilhosas de uma vida extraordinária, caiu porque deu ouvidos a esse profeta velho. E nos nossos dias existem muitos profetas velhos e muitos profetas novos também fora da vontade de Deus. E se você não souber a quem ouvir, se você não guardar o seu coração, você pode ser iludido, você pode cair. Vitórias do passado não garantem o sucesso de hoje. Pessoas que foram uma bênção no passado podem não ser em outro momento. Você precisa guardar o seu coração diante de Deus e não permitir que qualquer pessoa te tire da vontade do Senhor. Nós precisamos vigiar e orar. Jesus nos ensinou: vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. É preciso vigiar. Mesmo uma pessoa que vive uma vida extraordinária, e agora eu digo para você que tem experimentado o poder de Deus, você que tem servido a Deus, você que tem feito tantas coisas e visto a mão de Deus sobre a sua vida, a Bíblia nos ensina nesse texto a vigiar. Porque um homem de Deus tão tremendo como esse que nós vimos, caiu porque ouviu vozes erradas. E você precisa então vigiar, cuidar da sua vida. Existem perigos daqueles mais comuns, como nós falamos. Nós somos sujeitos a sermos tentados por algum pecado qualquer. Somos sujeitos a ser afastados da vontade de Deus por uma direção errada. Precisamos guardar o nosso coração. Um simples pensamento errado, fora da vontade de Deus, sem direção do Espírito Santo, pode ser um tremendo laço na vida de uma pessoa, como foi aqui. Você não acha difícil até entender por que um homem tão abençoado, por um erro que eu diria tão pequeno, sofreu? A gente comete erros muito maiores e não tem leão aqui pegando a gente, graças a Deus. Mas aquele homem vivia num nível muito superior. Ele vivia num momento, ele vivia numa situação em que ele conhecia a vontade de Deus de uma maneira muito firme, muito clara. E Deus falou com ele de uma maneira muito clara e o avisou antecipadamente que se ele cometesse aquele erro, haveria as consequências. Então, quando o erro foi cometido, as consequências vieram. Porque o aviso havia sido dado, ele não era alguém que estava distraído, ele era alguém que sabia exatamente, e ele mesmo repetiu várias vezes: não, o Senhor me disse exatamente assim. O Senhor me disse para eu não voltar, para eu não comer pão, eu sei exatamente o que Deus quer. Mas ele abriu mão daquilo que ele sabia que era a vontade de Deus para agradar a um homem que estava fora da vontade de Deus. Então, nós precisamos vigiar, precisamos guardar o nosso coração. Não podemos permitir que pessoas fora da vontade de Deus nos tirem do entendimento do que Deus quer para a nossa vida. Então, vou dizer para você, quando é que isso acontece hoje em dia? Já vi pessoas receberem profecias que não eram de Deus e errarem caminhos por causa disso. Eu já ouvi histórias de pessoas que largaram a sua família, se divorciaram. O cara largou da esposa porque alguém disse para ele que Deus tinha outra coisa para a vida dele, e a pessoa aceitou aquela palavra em vez de ir para a palavra de Deus. Já vi pessoas começarem ministérios por uma direção errada, influenciados por alguém que disse: vamos lá, vamos junto, eu estou com você, e a pessoa foi lá e começou um ministério, uma igreja, fora da vontade de Deus, sem a bênção de Deus, sem que o Senhor tivesse mandado fazer. Então eu vou dizer para você: vai fazer? Só faça se Deus mandar. Vai desfazer? Só desfaça se Deus mandar. Vai criar? Crie se Deus mandar. Vai desfazer? Se Deus mandar. Ore,
conheça a voz do Espírito, conheça Deus, conheça a palavra de Deus e não permita que ninguém desvie você dessa vontade, dessa palavra. Tenha vigilância, tenha uma vida de oração, discirna o que é de Deus, o que não é. Estamos ouvindo nos nossos dias, como eu falei no ponto anterior, muitas vozes e precisamos discernir o que é verdade, o que é de Deus e o que é fake news, para usar uma linguagem atual. Deus fala ao seu coração e aquilo que Deus fala, você deve obedecer. Mas vigie, guarde o seu coração. Não permita que qualquer direção errada venha confundir a tua vida. Muitas pessoas têm errado nos nossos dias por ouvirem direções que não são a vontade de Deus. E aqui, quando a Bíblia fala do profeta velho, eu quero dizer para você, não é uma questão de ser velho na idade, não. É velho na unção, é uma unção que envelheceu, é uma pessoa que deixou de estar debaixo de uma unção fresca e renovada de Deus. Vou contar a vocês uma breve ilustração aqui. Há alguns anos, nós comemorávamos 20 anos de ministério do apóstolo Lamartine. E queríamos, para aquele culto especial, convidar alguém que fosse um exemplo de ministério, um exemplo de pastor. Um pastor que realmente fosse fiel a Deus. Era o momento de comemorar 20 anos de ministério do nosso apóstolo. Gente, foi muito difícil escolher alguém. Por fim, convidamos o pastor Ernesto Tonini, na época com 94 anos, ou seja, não importa ser velho, você pode continuar fiel a Deus quando envelhece. Ele tinha 93, 94 anos na época, e ele veio pregar. E foi uma alegria ouvir a palavra de Deus de um homem com décadas de ministério e uma vida tão respeitada que os inimigos gostavam dele. Uma vida em que as pessoas que não concordavam com ele diziam, não, mas o Ernesto Tonini, tudo bem. E ele nos trouxe a palavra naquele dia. Ainda viveu, acho que mais uns 10 anos, porque, se eu não me engano, ele morreu com 104 anos. Se eu não me engano. Mas se não foi 104, foi quase isso, porque eu me lembro da comemoração dos 100 anos de vida dele. Você pode ser velho e continuar firme na vontade de Deus. E não ter se corrompido em momento algum. Você pode ser velho e a unção de Deus ser renovada a cada dia na sua vida. Não é a idade o problema. A questão é quantos são fiéis a Deus hoje. Quantos são dignos de serem ouvidos por você. Quantos profetas realmente conhecem o coração de Deus e estão pregando a palavra de Deus com fidelidade para você hoje. Guarde o seu coração. Vigie. Não permita que qualquer mau conselho venha te afastar da vontade de Deus. Eu conheço histórias tão tristes que eu não quero contar aqui, porque são vergonhosas, de pastores que fizeram membros da igreja pecar por um conselho errado. Mas eu quero dizer para você, se você conhecer a voz do Espírito, se você conhecer a palavra de Deus, ninguém vai te demover do caminho reto. Amém? Eu quero fazer um desafio a você nesse momento. Você pode ter uma vida extraordinária, porque Deus é extraordinário. Se você já entregou a sua vida a Jesus, você tem todo o caminho pronto, preparado, descortinado para você, para que você possa viver uma vida extraordinária. Jesus prometeu estar com você todos os dias, e o Espírito Santo habita em você. Você tem tudo para ter uma vida acima do comum. Não aceite uma vida banal, não aceite uma vida comum. Peça a Deus, e Ele vai a cada dia te renovar, vai a cada dia revelar a você o caminho que Ele tem para você. Mas o primeiro apelo que eu faço a você hoje é para aqueles que ainda não entregaram a vida a Jesus. Porque se você não entregar o teu coração a Jesus, se você não convidar Jesus para entrar na sua vida, se você não se arrepender dos seus pecados e reconhecer que Jesus é o teu Senhor, se você não clamar para que Jesus entre na tua vida, se você não confessá-lo como Senhor da tua vida, nada mais vai acontecer. Porque no seu natural não existe poder algum para mudar as coisas. Se você está tentando mudar de vida e pensando assim, o dia que eu conseguir largar aquele pecado, aí eu vou servir a Deus, não é assim que funciona. Entregue a Jesus o teu caminho. Entregue a Jesus a tua vida.
Faça uma oração agora simples, mas humilde, verdadeira diante de Deus. E convide Jesus para entrar no teu coração. E é isso que vai te dar poder para viver uma vida nova. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E se você quer que tudo se faça novo na tua vida, ore comigo. Você vai ter aí também um QR Code. Se você apontar o seu celular aí, você vai entrar num local onde você vai poder fazer contato com a gente. A gente quer orar pela sua vida. Mas eu quero que você ore comigo agora. E se você nunca fez uma oração, entregando a Jesus a tua vida e convidando para que Ele entre no seu coração, eu quero que você faça essa oração comigo agora. E diga assim: Senhor Jesus, eu creio no teu amor. Eu creio no teu poder. E eu creio que um dia o Senhor morreu na cruz no meu lugar. E o Senhor morreu na cruz para pagar o preço dos meus pecados. Eu reconheço que eu sou pecador. Eu reconheço que eu não tenho mérito algum diante do Senhor. Mas eu te peço que o Senhor me perdoe. Que o sangue de Jesus esteja sobre a minha vida hoje e me purifique. Eu te peço que hoje o Senhor entre no meu coração. No nome de Jesus. Amém. Você que estiver assistindo esse vídeo em qualquer época, faça essa oração. E entre em contato conosco, porque nós vamos orar pela sua vida. Eu quero fazer uma oração por você também, que já entregou sua vida a Jesus, que já conhece o Senhor. Você que é membro de uma igreja, você que é membro dessa igreja, mas que ainda tem vivido uma vida ordinária, uma vida comum. E você quer hoje experimentar o poder de Deus. Se você hoje clamar ao Senhor e disser: Senhor, eu quero uma vida extraordinária, Deus vai fazer isso na sua vida. Senhor, eu coloco agora cada vida aqui diante do Senhor, consagrada a Ti, para que nós possamos experimentar o Teu poder, a Tua glória, a Tua unção, sermos renovados, ó Deus, livres de toda a cadeia do diabo, e quando estivermos, ó Deus, caminhando e experimentando a Tua glória, que estejamos firmes, vigilantes, para que nada nos desvie da Tua vontade, Pai. Eu declaro a Tua bênção sobre cada vida, eu declaro a Tua bênção, a Tua unção, a paz do Senhor Jesus, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Que a graça do Senhor seja sobre a tua vida.